Fenômenos inexplicáveis, relatos perturbadores, histórias que dividiram opiniões e desafiaram tanto a ciência quanto a fé. Ao longo dos anos, o Brasil foi palco de casos que chocaram, intrigaram e deixaram perguntas que jamais foram totalmente respondidas. Estamos falando de objetos que se moviam sozinhos, luzes misteriosas e até desaparecimentos aterrorizantes. Seria apenas coincidência ou algo além da nossa compreensão? No vídeo de hoje, você vai mergulhar em mistérios da TV que até hoje provocam debates, controvérsias e arrepios. Número 1, Leonice Fitz. Em 2010, uma mulher de Santa Rosa, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, morreu vítima de câncer ósseo aos 35 anos. Até aqui, tudo normal, seria apenas mais uma história triste. Contudo, a história de Leonice ganhou repercussão nacional muitos anos antes, sendo ela conhecida como a Garota Poltergeist. Sua história se inicia no ano de 1988, quando ela tinha apenas 13 anos e afirmava ter habilidades paranormais. Objetos voando, barulhos aleatórios e até pedras rolando sozinhas. Esses seriam alguns dos poderes de Leonice. As habilidades foram inclusive matéria de reportagem do programa Fantástico, exibido aos domingos pela TV Globo. Na matéria, lençóis se movendo sozinhos e até o colchão virando de lado foram apresentados como provas dos poderes de Leonice. O caso chamou tanta atenção que chegou aos ouvidos do padre e parapsicólogo Edvino Friedrichs. Ele decidiu investigar pessoalmente a situação. Foi até a casa da família, conversou com todos os envolvidos, especialmente com Leonice, e afirmou ter presenciado vários dos acontecimentos relatados. Segundo ele, o ponto mais intrigante não eram os fenômenos em si, mas a reação da jovem. Leonice demonstrava diversão quando tudo acontecia, sem aparentar preocupação. Para o padre, aquilo não deveria ser tratado como algo sobrenatural, mas como um possível desequilíbrio de natureza física e psicológica. Friedrichs defendia que as manifestações observadas eram fenômenos já estudados pela parapsicologia, como telergia e tiptologia. Em sua visão, não havia qualquer evidência de espíritos ou forças de outro mundo. Na tentativa de interromper os episódios, ele sugeriu um tratamento focado no autocontrole mental, buscando ajudar Leonice a dominar aspectos inconscientes da própria mente. Porém, a proposta não teve resultado. De acordo com os relatos, Leonice não demonstrava interesse em mudar a situação. Pelo contrário, parecia apreciar a atenção que o caso estava gerando. Contudo, com o tempo, um detalhe começou a chamar a atenção das pessoas. Leonice aparentava estar sempre cansada, pálida até. Muitas pessoas rodeavam a casa da então adolescente, buscando ver com os próprios olhos as atividades paranormais. Essa curiosidade exacerbada afetou não só Leonice, mas toda a sua família, que logo em seguida proibiu novas entrevistas. Em 2002, 14 anos após o caso ganhar notoriedade, Leonice decidiu falar publicamente pela primeira vez. Em entrevista à RBS-TV no Rio Grande do Sul, ela rompeu o silêncio. Na época, levava uma vida discreta, estava casada, não tinha filhos e afirmou que sempre preferiu manter o anonimato. Ao ser questionada sobre os episódios que marcaram a sua juventude, descreveu tudo de maneira direta. Disse que os objetos simplesmente reagiam aos seus pensamentos. Segundo Leonice, não havia qualquer elemento sobrenatural. Em suas palavras, o que acontecia parecia ser apenas a ação da própria mente. Se imaginava um objeto se movendo, era exatamente isso que, segundo ela, acontecia. Mesmo após tantos anos, afirmou que as manifestações não haviam desaparecido. Relatou que ainda conseguia interferir em aparelhos elétricos como lâmpadas e ventiladores.
porém optou por não demonstrar nada durante a reportagem. Leonice explicou que não queria reviver aquele período da sua vida. Após a morte de Leonice, novos relatos começaram a surgir. Jornalistas que acompanharam o caso relembraram detalhes pouco comentados na época. Segundo alguns desses depoimentos, o acesso à jovem era cercado de regras rígidas. Equipes de reportagem, por exemplo, não podiam entrar em seu quarto livremente. A autorização só era concedida quando ela já estivesse deitada e completamente coberta. Esse tipo de controle levantou questionamentos e alimentou ainda mais o debate em torno do caso. Quase 4 décadas depois, a história da chamada garota poltergeist continua viva. O episódio ainda inspira discussões, vídeos na internet e inúmeras teorias. Afinal, o que realmente aconteceu? Estaríamos diante de uma jovem com habilidades mentais incomuns? Ou tudo não passou de uma armação? Número 2, Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, conhecido popularmente como Chico Xavier, foi um médium, filântropo e um dos mais importantes divulgadores do espiritismo no mundo. Filho de um vendedor de bilhetes de loteria e de uma lavadeira, ambos analfabetos, Chico nasceu em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Teve uma infância marcada por dificuldades, perdas e relatos de experiências que, mais tarde, seriam interpretadas como mediúnicas. Foi em 1932 que seu nome começou a ecoar pelo Brasil. Naquele ano, enquanto trabalhava longas horas para sobreviver, lançou seu primeiro livro. A obra reunia poemas atribuídos a autores já falecidos. E foi justamente isso que provocou espanto. Como um jovem com pouca instrução formal produzia textos que, segundo muitos leitores, lembravam o estilo de escritores consagrados. O livro gerou fascínio, curiosidade e até desconfiança. Jornalistas, intelectuais e críticos voltaram seus olhos para aquele jovem do interior. Alguns viam ali um fenômeno impressionante. Outros, uma fraude a ser desmascarada. Essa dualidade acompanharia Chico Xavier por toda a vida. Ao longo das décadas, sua produção cresceu de forma extraordinária. Mais de 450 livros publicados, cerca de 50 milhões de exemplares vendidos. Uma obra sempre atribuída, segundo ele, a espíritos. E havia um detalhe que ampliava ainda mais o impacto de sua trajetória. Chico afirmava não receber nada pelos direitos autorais. Toda a renda, dizia, era destinada a instituições beneficentes. Com o tempo, Chico Xavier deixou de ser apenas um médium conhecido. Tornou-se um símbolo do espiritismo brasileiro. Sua imagem, sua voz serena e seu discurso profundamente cristão conquistaram milhões de admiradores. Mas as dúvidas nunca desapareceram completamente. Ele costumava dizer que gostaria de desencarnar em um dia de alegria nacional para que sua partida não fosse lembrada com tristeza. E para muitos, foi exatamente isso que aconteceu. Em 2002, no mesmo domingo em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de futebol, Chico Xavier partiu aos 92 anos. Entre os episódios mais intrigantes ligados a Chico, há um que até hoje desperta debates e que muitos consideram um dos maiores mistérios envolvendo o médium. Em junho de 2001, Chico foi internado no Hospital Dr. Hélio Angotti, em Uberaba, com um quadro grave de pneumonia nos 2 pulmões. Seu estado de saúde não apresentava melhoras e, para os médicos, era irreversível. Durante o período de internação, uma câmera da TV Integração, posicionada em frente ao hospital, registrou algo inesperado. Nas imagens, um feixe luminoso desce em direção à janela do quarto onde Chico estava internado. No trajeto, a luz parece se dividir em 2 pontos distintos, mas volta a se unir antes de atravessar a janela. Vieram então as tentativas de explicação.
Não parecia ser farol de carro. O ângulo não favorecia essa hipótese. Também não se encaixava como reflexo do sol, já que a posição da luz solar naquele horário não atingia a câmera daquela forma. Especialistas analisaram a gravação e descartaram defeitos técnicos evidentes no equipamento. A trajetória também intrigava. Reta, constante, sem o comportamento esperado de um objeto físico comum. Enquanto a ciência não apresentava uma conclusão definitiva, outra interpretação ganhava força. Para integrantes da comunidade espírita, a luz representaria uma manifestação espiritual. A crença é de que espíritos altamente evoluídos podem se apresentar como formas luminosas. E há um detalhe que aumentou ainda mais o mistério. Segundo o médico responsável pelo tratamento, após aquele dia, o quadro clínico de Chico começou a melhorar. Meses depois, já recuperado, Chico falou sobre o episódio. Antes de falecer, em 30 de junho de 2002, ele revelou quem, segundo sua própria convicção, o teria visitado naquela ocasião. Disse que a presença era de sua mãe, Maria José, e de Emmanuel, o espírito a quem atribuía grande parte das mensagens psicografadas ao longo da vida. Para uns, um homem dotado de capacidades extraordinárias. Para outros, um personagem envolto em fé, interpretação e controvérsia. Décadas após a sua morte, o nome Chico Xavier ainda desperta debates, estudos e questionamentos. Número 3, Caso Evandro. O caso Evandro, conhecido também como Bruxa de Guaratuba, se refere à morte do menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, ocorrida em 1992, em Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Evandro desapareceu quando fazia um trajeto de cerca de 150 metros entre a casa onde vivia e a escola. O corpo da criança foi encontrado em um matagal com sinais de violência e mutilações. Suas mãos, cabelos e vísceras haviam sido arrancados. A investigação apontou para um grupo de pessoas supostamente envolvidas em rituais satânicos. Este é considerado um dos crimes mais brutais já registrados no Brasil. Na época, o pai do menino, Ademir Caetano, só conseguiu reconhecer o corpo através de uma marca de nascença e nas chaves e chinelos encontrados nas proximidades. As investigações levaram a um grupo de 7 acusados. Entre eles estavam Celina Abage e Beatriz Abage, esposa e filha do então prefeito de Guaratuba, Aldo Abage. Também foram apontados como envolvidos Oswaldo Marcineiro, descrito como pai de santo, Vicente de Paula Ferreira, seu ajudante, e Davi dos Santos Soares, um artesão da cidade. Segundo a versão apresentada pela polícia na época, o assassinato de Evandro teria sido parte de um ritual religioso supostamente encomendado por Celina e Beatriz. A acusação ganhou enorme repercussão e rapidamente chocou o país. O principal elemento que sustentava a narrativa eram as confissões dos acusados, nas quais descreviam detalhes do alegado ritual. Porém, esse mesmo ponto se tornaria o aspecto mais controverso de todo o caso. Com o passar do tempo, vieram à tona graves denúncias. As confissões teriam sido obtidas sob tortura policial, algo que mais tarde seria amplamente discutido e questionado. Enquanto isso, 2 outros acusados, Francisco Sérgio Cristofoloni e Ayrton Bardelli dos Santos, foram absolvidos. E assim o caso deixava de ser apenas uma investigação criminal para se transformar em um dos episódios mais debatidos e perturbadores da história recente do Brasil. Décadas depois, quando muitos acreditavam que o caso já estava encerrado, uma nova investigação mudou completamente o rumo da história. Em 2018, o projeto Humanos, criado pelo jornalista Ivan Mizanzuki, trouxe o caso Evandro novamente ao centro das atenções. Após 2 anos de apuração, a produção apresentou uma análise minuciosa dos acontecimentos. A narrativa expôs inconsistências, falhas na investigação
e, principalmente, levantou um ponto devastador. As confissões que sustentaram o processo teriam sido obtidas sob tortura. Além disso, os áudios e vídeos divulgados na época apresentariam indícios de edição. Em 9 de novembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu oficialmente que as confissões haviam sido obtidas mediante tortura. A decisão foi baseada em novas evidências apresentadas durante o processo de revisão criminal. Entre elas, as gravações completas dos depoimentos, materiais que reforçam as alegações de coerção. Com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a integridade física e psicológica, o tribunal considerou inválidas as provas utilizadas. As condenações foram anuladas e, após mais de 3 décadas, os réus foram oficialmente absolvidos. Mas, apesar da decisão judicial, uma pergunta inevitável permaneceu. Se aquelas confissões eram falsas, o que realmente aconteceu com Evandro? Número 4. Marco Aurélio. 40 anos e nenhuma resposta definitiva. O desaparecimento de Marco Aurélio Simon se tornou um dos casos mais emblemáticos e inquietantes do Brasil. Em 8 de junho de 1985, o jovem de 15 anos subiu o Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo. A montanha, conhecida pelo terreno difícil e pelas condições climáticas imprevisíveis, seria palco de um mistério que atravessaria décadas. Marco Aurélio estava acompanhado do líder escoteiro e de outros 3 colegas. Durante a trilha, um dos integrantes do grupo se machucou. Em meio à situação, Marco Aurélio seguiu à frente para buscar ajuda. Foi a última vez que alguém o viu. O caso logo ganhou cobertura completa nos canais de TV. Nas semanas seguintes, a serra foi intensamente vasculhada. Mais de 300 pessoas, entre policiais, bombeiros e voluntários, participaram das buscas. Nenhum vestígio foi encontrado, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal, nenhum indício capaz de explicar o que teria acontecido. As investigações foram encerradas oficialmente em 1990 sem qualquer conclusão. O jornalista Ivo Simon, pai do garoto, dedicou grande parte da vida à busca por respostas. Ao longo dos anos, percorreu cidades, ouviu relatos e manteve viva a esperança de um desfecho. Sem uma prova concreta, sempre afirmou não haver elementos para declarar a morte do filho. O irmão gêmeo, Marco Antônio Simon, sempre rejeitou completamente a hipótese de fuga. Para a família, Marco Aurélio não teria motivos para desaparecer voluntariamente. Com o passar do tempo, surgiram teorias e especulações. Falou-se em acidente, em crime, em inúmeras possibilidades. Nenhuma delas jamais foi comprovada. Décadas depois, o caso foi reaberto. Novas escavações foram realizadas. Cães farejadores, drones com radar, sensores de solo e até inteligência artificial foram utilizados nas buscas. Diferentes áreas consideradas suspeitas foram investigadas. Mais uma vez, nenhum vestígio conclusivo foi encontrado. Hoje, 4 décadas após aquele dia na montanha, o mistério permanece. O que realmente aconteceu com Marco Aurélio Simon? Um acidente jamais identificado? Um crime nunca esclarecido? Enquanto não houver respostas, o caso continua sendo uma das maiores incógnitas da história brasileira. Número 5. Carlinhos. O sequestro de Carlos Ramírez da Costa, uma criança de 10 anos, na noite de 2 de agosto de 1973, causou uma comoção nacional. Foram feitas diversas coberturas em jornais, incluindo matérias no Fantástico e até um programa no Linha Direta. No entanto, mesmo mais de 50 anos depois do crime, ainda não se sabe o paradeiro do menino. Considerado o caso mais antigo de desaparecimento de crianças e adolescentes sem solução no estado do Rio de Janeiro.
Carlinhos estava em casa em Laranjeiras, acompanhado da mãe e de 4 dos 6 irmãos na ocasião do sequestro. Sua mãe acompanhava a novela das 20, até que uma queda de luz deixou a sala no escuro. Neste momento, um homem armado e de rosto coberto entrou na residência e levou Carlinhos. A ação não foi presenciada pelo pai João Costa, que havia saído com os 2 filhos menores. Na época, o sequestrador exigiu 100 mil cruzeiros, que deveriam ser deixados em um ponto da Rua Alice na madrugada de 4 de agosto. O dinheiro foi levado por João Costa, pai de Carlinhos, mas o filho não apareceu. As primeiras suspeitas surgiram rapidamente. Uma das linhas de investigação apontava para um homem com quem o pai de Carlinhos teria uma dívida. Proprietário de uma indústria farmacêutica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele enfrentava dificuldades financeiras, o que levantou questionamentos sobre um possível envolvimento. Paralelamente, outra hipótese começou a circular, a de que João manteria um relacionamento com sua secretária e que ambos teriam arquitetado o crime. Em janeiro de 1974, um homem chamado Adilson de Oliveira confessou o sequestro, afirmando que João seria o mandante. A declaração provocou um choque imediato e levou o pai de Carlinhos à prisão. No entanto, no dia seguinte, João obteve um habeas corpus e deixou a detenção. Pouco tempo depois, veio uma nova revelação. A confissão era falsa, mas já era tarde. A família foi profundamente abalada e pouco tempo depois os pais do menino se divorciaram. 4 anos após o sequestro, o caso ganhou um novo capítulo. O detetive particular Bechara Jalk, que conduzia uma investigação paralela, fez declarações ao jornal O Globo que provocaram uma reviravolta. Segundo ele, existia a possibilidade de que o próprio pai de Carlinhos tivesse forjado o desaparecimento do filho em uma tentativa de obter dinheiro da família por meio de um pedido de resgate. As revelações causaram enorme impacto e levaram à reabertura das investigações. Exames grafotécnicos indicaram que a letra presente no bilhete de resgate não pertencia ao pai, mas sim a Silvio Pereira, funcionário da empresa da família. Silvio enfrentava dificuldades financeiras e, segundo relatos da época, estaria falido. Silvio chegou a ser condenado em primeira instância, mas recorreu da decisão e acabou absolvido posteriormente. Com o passar das décadas, o mistério que marcou a TV ganhou novas dimensões. Diversos homens surgiram alegando ser o menino desaparecido. Cada novo relato trazia esperança e também frustração. Testes de DNA foram realizados ao longo dos anos, sempre com resultados negativos. O caso Carlinhos, mesmo após tantos anos, continua despertando curiosidade, comoção e perguntas sem resposta. Diante de histórias como essas, talvez o ponto mais intrigante não esteja apenas nos fenômenos, nas investigações ou nas decisões judiciais, mas na própria natureza da dúvida que permanece. O que faz certos casos atravessarem décadas sem perder a força? Por que alguns mistérios continuam despertando fascínio, mesmo quando não há respostas definitivas? Afinal, até que ponto estamos preparados para aceitar que algumas perguntas talvez jamais tenham respostas?